Queridos, vocês querem ouvir a palavra de Deus? Querem sair um pouquinho dessa bênção, dessa calma, né? O louvor ele mexe conosco, o louvor nos faz chorar, mas agora eu quero te trazer a razão, queridos. Porque agora nós vamos estar aqui conversando sobre a palavra de Deus, queridos. E a palavra de Deus, queridos, na maioria das vezes ela gera um confronto. Então, eu acredito que hoje não será diferente, né? Nós estamos aqui dando sequência ao livro, né, pastor Giva? Como é que está lá, pastor? Está saindo, né? E eles mandam a prova e mandam a contraprova, mas glória a Deus, queridos. Quando começa a demorar assim é porque o negócio é bom, né, pastor? Deus está no controle de tudo. E nós já estamos aqui no capítulo 15, pastor, ministrando. Quantos capítulos tem? 19, né? 19 capítulos, né? Capítulo 15, está vendo, queridos? Daqui a pouco a gente termina de ministrar o livro e quando você lê, você vai falar, puxa vida, olha só que legal, o pastor ministrou sobre isso. Esse capítulo 15, queridos, é um dos meus capítulos prediletos. Sabe, quando esse capítulo ele foi escrito, envolveu muito a questão do meu coração, a questão do meu ministério. Sabe, queridos, antigamente eu usava muito como exemplo histórias de outras pessoas. Hoje, Deus, um tempo no ministério, Deus, graças a Deus, Deus me dá condições de usar histórias, coisas que aconteceu comigo. E isso fortalece, queridos, a minha fé cada dia mais. E eu vejo o quanto vale a pena servir a Deus e se manter firme na presença dEle. Sabe, queridos? O título do capítulo é O Deus Encontrado Vivo em Nós. Sabe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, muitas vezes nós vamos ver que nós conhecemos de Deus, mas nós não nos relacionamos com Ele. E o propósito de Deus, queridos, você vai ver através da ministração aqui, é encher você com o Espírito Santo, para que Ele seja encontrado em você. E você vai perceber na ministração que o que faz toda a diferença não é você conhecer sobre Deus. O que vai fazer a diferença na sua vida é você se relacionar com Deus. Né? E isso acontece como? Através do Espírito Santo. Então o título do capítulo é O Deus Encontrado Vivo em Nós. É quando Deus, queridos, é encontrado na minha vida e na sua vida que a diferença vai começar a ser feita na vida daquelas pessoas que estão próximos de nós. Então por isso que você tem que lutar, você tem que buscar a Deus. Porque quando Deus decide fazer morada em você, uma coisa é certa, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Só que o interessante, queridos, é que o seguinte, Deus ele vai estar em você, tudo vai mudar, mas você vai ter que permitir, você vai ter que correr atrás, você vai ter que se esforçar, né? E o título da ministração, o título que eu dei para essa ministração, até no primeiro culto, o título da ministração foi Mais que conhecer sobre Deus, é conhecer a Deus. Você conhece sobre Deus como? De ouvir falar, estudando, né? Provavelmente aí você que estuda na sua área deve ter uma pessoa famosa, quem você gosta, que você conhece, você sabe como que a pessoa é. Por quê? Porque você leu a respeito desta pessoa. Porque você buscou informações a respeito dessa pessoa. Porque você conheceu sobre esta pessoa. Mas, queridos, você não conhece essa pessoa porque você nunca teve um relacionamento com ela, você só ouviu sobre ela. E infelizmente, queridos, dentro da igreja está acontecendo isso. Está acontecendo isso, né? As pessoas elas querem o quê? Elas querem poder, mas não querem o Deus poderoso. Então por isso elas dizem, não, eu vou ali porque ali tem poder, eu vou ali porque ali tem uma toalhinha assim, eu vou ali porque ali é assim, eu vou ali porque ali tem o cair do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, né? E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê o mover do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo muitas vezes não é do jeito que a gente pensa, queridos. Né? Então por isso que nós temos que ter sabedoria, né? E agora à tarde nós vamos falar Cristo revelado dentro de nós. Porque o que vai fazer a diferença é isso, queridos. O Deus encontrado, queridos, o próprio título do livro, né, fala praticamente sobre o fato de Deus ser encontrado por outras pessoas através da sua vida, né? Como que Deus vai ser encontrado numa vida que não o busca, numa vida que não se dedica a Ele?
Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse Felipe está um artista, viu? Cada dia melhor, glória a Deus. A palavra de Deus, queridos, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. E nós, gentios, temos a palavra de Deus graças ao apóstolo Paulo. Primeiramente, graças a Jesus que se revelou a ele, né? E depois a coragem, a ousadia dele de se permanecer firme. A palavra de Deus diz assim, ó, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que não seja, Senhor, aquilo que eu falar, Senhor, mas que seja, Senhor, aquilo que a Tua palavra falar, Senhor, e que o Teu Espírito revelar a nós, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, mudar, Senhor, toda a estrutura do nosso ser, ó Pai, para que o Senhor possa ser achado, Senhor, em nós, ó Pai, e que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, ó Pai. Por isso, Deus, eu te peço, nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento, ó Pai, para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus, a gente vai perceber que o maior plano de Deus, queridos, nunca foi apenas nos salvar. Sabe? O maior plano de Deus não foi apenas nos salvar, apenas salvar a sua vida. É lógico que a salvação ela faz parte do plano de Deus e é algo poderoso e algo maravilhoso. Mas não é só isso, queridos. Porque se fosse assim, queridos, a partir do momento que você aceitasse Jesus, levantasse a mão, ele já, vem para cá. Não seria se o propósito de Deus fosse nos salvar? Né? Se o propósito de Deus fosse nos salvar. Por exemplo, você está lá num poço, alguém já salvou alguém do buraco? Já salvou alguém no buraco? Alguém já caiu no buraco? Eu já caí num buraco, queridos. Eu já caí numa armadilha. Quando a gente era criança, o Claudemir, ele trabalha na empresa lá, que eu acho que hoje é Polimix, mas se chamava Constran, né, Claudemir? Tem uma floresta muito grande lá, não tem? E a nossa diversão quando era criança era entrar naquele mato, provocar os guardas e sair correndo deles. Sabe, querido? A gente não tinha videogame, que nem vocês têm hoje, a gente não tinha tablet, então a gente vivia na vida real, né? E aí, queridos, teve uma vez, estava eu, meus irmãos, meus amigos, e a gente foi provocar o guarda, e na hora que nós saímos correndo, eu caí dentro de um buraco, dentro de um poço. E não conseguia sair, queridos. E não conseguia sair. E os meus irmãos com medo do guarda e os meus amigos tudo foram embora, né? E eu fiquei quietinho lá. Porque na minha cabeça tinha o seguinte, se eu gritar os guardas vão me pegar. E se eu não gritar, meus irmãos vão sentir a minha falta e uma hora eles vão voltar para me resgatar. E aí foi dito e feito, aconteceu a segunda opção, né? Eu fiquei lá um tempo, fiquei umas 2, 3 horinhas dentro daquele buraco. E na hora que eu vi um barulho lá, meus irmãos chegando, aí meus irmãos na hora que viu, Rubens, você está aí? Tô. E na hora que eles falaram, vamos sair daí, eu só levantei a mão, queridos, né? Aí eles juntaram, fizeram uma corrente lá de 2, um desceu mais ou menos, pegaram na minha mão, pastor, mas não era difícil, não era nada, querido, a gente era tudo magrelo naquela época. Naquela época a gente não era esses meninos gordos de hoje em dia, não, só. Né, pastor Rafa? Era tudo corioço. Eu vivia no mato correndo. Então foi rapidinho, queridos, ligeiro. Na hora que eles me viram lá, qual foi o propósito deles? Foi me fazer refletir. Tá vendo? Você está aí no buraco, né? Agora reflita aí, quem mandou correr dos guardas? Agora você vai ficar aprendendo. Não, queridos. O propósito deles em voltar ali era o que? Era para me salvar e sair correndo. Então o que eles fizeram? Na hora que eles falaram assim, você quer sair daí? Quero. Eu dei a mão, eles me pegaram e né? Então, às vezes a gente entende que o propósito de Deus é só salvar, mas não é, porque se o propósito de Deus fosse só salvar, queridos, nós já teríamos sido levados para estar com Ele. Às vezes você não entende, pastor, eu estou aqui já numa idade enfermo, por que Deus não me leva? Porque tem algo a ser consertado na sua vida. Você precisa converter essa língua sua. Você precisa mudar o seu comportamento diante de Deus. Você precisa parar de fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito e comece a ter fé e aprender a esperar no agir de Deus.
Eu estava conversando, queridos, com o pastor Rafa sobre isso. E eu tive essa experiência, queridos. A gente tem experiências tristes com Deus, Eu lembro que quando Deus recolheu a minha mãe, 1 ano antes dele recolher, ela estava no hospital numa situação muito pior e Deus curou ela. Deus apareceu para ela. Sabe, queridos? E quando chegou o momento de levar, Deus falou para mim que ia levar, porque esse era o momento. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele nos dá a opção de nos ouvir. Eu poderia falar bem assim para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha mãe. Só quem sou eu, queridos, para questionar aquilo que Deus sabe? Deus sabe a verdade. Se Deus falou que aquele era o momento da salvação na vida dela, o que é mais importante do que a salvação? Será que alguns anos de vida a mais é mais importante do que a salvação? A gente tem que ver essa situação, queridos, de uma forma nua e crua. Na verdade, mais importante é a salvação, porque eu sabia que mesmo que minha mãe fosse curada, um dia ela iria para a eternidade. Só que poderia, queridos, não ter a certeza da salvação dela. Então, por isso que a minha oração: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, porque o Senhor conhece o meu coração, mas que não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, às vezes nós não compreendemos, nós servimos a Deus e acontecem coisas ruins. Você serve a Deus, você já deve ter perdido um ente querido. Eu servindo a Deus no ápice do meu ministério, ali do lado do pastor Orides, a minha esposa teve uma gravidez interrompida, quase 7 meses de gestação. Aí você fala bem assim: mas e Deus? Espera aí, queridos. Você acha que quando você serve a Deus só vai acontecer coisas boas na sua vida? De alguma forma, queridos, eu não compreendo, mas a única oração que eu fiz foi: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não sei o porquê, mas o Senhor sabe que eu quero. O Senhor sabe que eu vou fazer de tudo para criar o meu filho, se o Senhor permitir com que ele fique. Mas se é da tua vontade levá-lo, mesmo eu não aceitando, eu decido que seja feita a tua vontade. Por quê, queridos? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos e compreendemos que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então nós temos que crer nisso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente não vê a salvação como um maior plano. Mas o maior plano de Deus foi o quê? Nos salvar e nos usar como instrumento de salvação. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a forma que Ele quer nos usar é habitando em nós. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Uma das coisas mais maravilhosas do plano de Deus, queridos, é Deus habitar dentro do homem. Sabe, queridos? E isso, queridos, foi o que Deus sempre quis desde o princípio. Deus sempre quis um relacionamento. Deus sempre quis comunhão. Deus sempre quis habitação. E essa questão de habitação, queridos, é uma coisa muito séria. Quem aqui não mora de aluguel e sempre desejou uma casa própria, luta por uma casa própria, por quê? Porque quer uma habitação. E quando você encontra essa habitação, ou quando você consegue essa habitação, desde que seja alugada ou própria, o que acontece quando você entra? Você deixa do jeito que está? Lógico que não. A não ser que você goste de rosa, aí você compra uma casa com uma parede rosa, aí você fala: opa, essa parede aqui está do meu gosto, vou deixar ela do jeito que está. Que nem, por exemplo mesmo, se um dia você comprar uma casa que eu morei, você vai chegar lá, a casa tudo branca. Mas por quê? Porque minha esposa, a gente gosta de branco. A gente gosta de pintar a parede de casa de branco. É uma coisa nossa. E se a gente for comprar uma casa ou a gente for morar em outra casa, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente chegar é pintar tudo de branco. Mas se for a Andréia, Andréia? Já não vai ser desse jeito, Andréia? Aí vai ter um tom mais medieval, mais antigo, vai ter madeira, vai ter umas coisas mais rústicas. Por quê? Porque ela gosta de coisas rústicas. Sabe, queridos, é a mesma coisa Deus, e muitas vezes nós sofremos na vida porque nós não compreendemos isso. Nós queremos mudar a nossa habitação, mas nós não deixamos Deus mudar a habitação dele em nós. Não, Senhor,
Eu vou até te servir, mas tem que ser do meu jeito. E eu vou falar um negócio para você. Será que você vai dormir num quarto? Por exemplo, né? Eu lembro que eu e minha esposa, nós morávamos numa casa e de repente no quarto apareceu uma barata. Só que, queridos, à noite a barata sumiu lá e ela fez eu revirar aquele quarto todo. Enquanto não achava barata, não dormiu. Ah, deixa a bichinha aí, só vamos dormir. Né? Então, quando você muda, quando você vê algo que você não goste na sua casa, né? Enquanto você não deixar do jeito que você quer, ou ter a certeza que está tudo seguro, você não fica em paz. E por que Deus ele tem que acompanhar quando nós estamos pecando? E por que Deus tem que acompanhar a nossa vida e fazer morada em nós quando falamos mal dos outros? Por quê? Deus não habita, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Da mesma forma que você não consegue habitar numa casa se não tiver do jeito que você quer, Deus ele nunca vai habitar num coração que se não se dispõe a fazer o que Ele quer. Sabe? E isso, queridos, é a maior dificuldade que nós temos de compreender. Porque a gente acha que a gente vive num momento da graça, e tudo pode, né? Você acha que você pecou hoje, aí você pode fazer aquela oração mequetrefe. Eu falo a oração mequetrefe. Deus, me abençoe no dia de hoje, me perdoe dos meus pecados, porque você sabe, né, Senhor? Eu sou pecador. Né? E aí no outro dia faz a mesma oração. Deus, me perdoe dos meus pecados. E continua pecando, queridos? Não, não. E como que Deus, queridos, Ele busca esse relacionamento, essa comunhão e essa habitação? A presença de Deus em nossas vidas, queridos, é através do Espírito Santo. Você vai ver, queridos, um momento que a igreja começou a avançar. Foi no momento que Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja. Né? Por que as coisas não dão certo? Porque você pode ser até como os discípulos. Você pode até andar com Jesus durante muito tempo da sua vida, que nem os discípulos andaram durante 3 anos. Você pode até ouvir falar de Jesus, você pode até sentir o cheiro de Jesus, mas enquanto você não tiver Jesus através do Espírito Santo dentro de você, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Os apóstolos andaram com Jesus, ouviram sobre Jesus, viram os milagres de Jesus, mas depois que Jesus foi para os céus, o que eles fizeram? Ficaram dentro de uma casa, queridos. Ficaram dentro de uma casa e com medo, porque a casa estava fechada. Até que veio o Espírito Santo e aí tudo mudou. Né? Então, quando você pegar o livro e você ler o capítulo 15 do livro, você vai perceber que esse capítulo, queridos, ele vai mostrar algo que é algo profundo que a Bíblia nos revela e muitas vezes nós não prestamos atenção. Que cristianismo, queridos, não é seguir regras. Cristianismo, queridos, é carregar uma presença. Que presença? A presença de Deus. A presença de Deus. Por isso que às vezes você toma atitudes que não convêm com aquilo que você segue. Por quê? Porque você não tem a presença de Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos supor que você pegue um dia e você fala bem assim: pastor, quando é meu dia eu peco. Né? E eu olho para os lados e eu vejo que não devo e tal. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou ficar o dia todo com você. Eu tenho certeza que eu ficar do seu lado o dia todo, você vai se esforçar muito mais para não pecar. Às vezes você está lá no trânsito dirigindo e você fala palavrão. Se eu estiver do teu lado, ao invés de você xingar, você vai falar: ô abençoado, porque o pastor está do lado. Sabe, queridos, mas isso vai mudar a sua vida, uma presença física. Você não tem noção, queridos, o que a presença do Espírito Santo pode fazer com você. Teve um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás, aqui em Barueri mesmo. Eu estava chegando perto de um cruzamento, e é um cruzamento rápido. Antigamente, aquela saída daquela ponte que vem do Jardim Paulista, ali tinha um cruzamento que a pessoa já saía ali e pegava a Duque de Caxias. Eu não sei se vocês lembram. Hoje não dá para fazer mais isso, sair da ponte ali e pegar a Duque de Caxias. E eu lembro que eu estava descendo ali, queridos, o Espírito Santo falou no meu coração: pisa no freio. Aí eu rapidinho peguei, pisei no freio, obedeci, diminuí. Quando eu cheguei naquele cruzamento, queridos, um motoqueiro passou, mas tirou uma fina do meu carro, assim, vup, que nem uma bala.
Se eu não tivesse pisado no freio, queridos, ele ia atingir de cheio a lateral do meu carro, na minha porta, e provavelmente eu estaria na eternidade. Né? E aí, queridos, o que aconteceu? Pelo fato de eu estar cheio do Espírito Santo, eu percebi aquilo, encostei o carro lá na frente e comecei a chorar, agradecer a Deus. Mas se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela ia fazer o quê? Ia xingar o motoqueiro. Ô, seu abençoado. Lógico que não ia falar assim, né? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, as suas atitudes são diferentes, né? Então, queridos, o capítulo 5 vai mostrar que cristianismo não é seguir regras, é carregar a presença, que é o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia nos diz que nós seremos cheios do Espírito Santo. E o verdadeiro cristianismo, queridos, não é viver para Deus. O verdadeiro cristianismo, queridos, é Deus vivendo em nós. É Deus se revelando em nós. Esse que é o verdadeiro cristianismo, né? O verdadeiro cristianismo é quando você está numa circunstância ruim, você não vai comentar sobre isso, inflamar, falar. Você vai crer, vai falar, não, se Deus está no controle, vai acontecer tudo da forma que Ele quer. Por isso que muitas vezes, queridos, nós não devemos pedir explicação, nós não devemos, sabe, buscar briga, encrencar. Se a pessoa está falando mal de você, deixa ela falar mal de você. Se a pessoa decidiu te abandonar, deixa ela te abandonar, deixa ela embora. Deixa ela embora, queridos. Espera, você vai ver que o tempo vai mostrar. Pastor, o que o tempo vai mostrar? Se você é um filho de Deus, ele vai mostrar que foi livramento. Não foi abandono. Foi livramento, queridos. Já aconteceu? Lógico, queridos, que acontece. Né? Lógico que acontece. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo. E esse amigo meu falou, pastor, minha esposa está muito triste. Eu falei, por que ela está triste? Ela teve uma decepção muito grande com a amiga dela abandonou ela e ela está chorando, chorando, chorando. Aí eu falei isso para ele, falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos orar, fica tranquilo. Vai ver, isso daí não é abandono, isso é livramento. Queridos, mais tarde ele descobriu, falou bem assim, pastor, descobriu o problema. Qual que era o problema? Pastor, você acredita que a amiga da minha esposa estava apaixonada por ela? E foi um livramento de Deus. Porque era perigoso acontecer algo terrível se ela continuasse perto da gente. Sabe, queridos? Graças a Deus que ele e a esposa ficaram quietos, tranquilos e procuraram compreender a situação. Então, por isso que eu falo, queridos, se você serve a Deus, você vai ter a sabedoria de quando acontecer algo na sua vida, não reclamar, não blasfemar. Porque você vai entender que se você serve a Deus, Deus ele vai se mover através de você e vai mover tudo em volta de você. Né? Eu tenho certeza que você que tem a sua empresa ou trabalha na sua empresa, principalmente na área comercial, você deve ter experiências maravilhosas de coisas que aconteceu e você achava que ia ser ruim e depois Deus transformou em bênçãos. Sabe, queridos? Então, o cristianismo não é viver para Deus, é Deus vivendo em nós. E isso muda tudo. Muda tudo. Né? Deixa eu ver aqui, que nem, por exemplo, o Guilherme, recentemente. O Guilherme ele teve uma mudança drástica da vida. Uma drástica não, uma mudança abençoada. Né? Uma mudança, eu queria falar, não essa palavra, eu queria falar uma mudança, como é que se diz? Diferente, uma mudança... repentina, mas uma mudança maior ainda. Como que é mesmo? Você fala assim, mudou da água para o vinho. Uma mudança radical. E foi radical, né? Que nem, por exemplo, ele casou há pouco tempo. Morava lá na casa do pai, da mãe, casou. É a mesma coisa, Guilherme? Não é diferente? Mas é ruim? Mas você está pagando aluguel agora, só. Você não pagava com seu pai. Você está pagando conta de água, conta de luz. Não era melhor estar com o pai, Guilherme? Não, só, mexe com esse negócio não. Com o pai você não paga aluguel. É bom, né? Tá virando homem, né, Gui? Então é assim, queridos. Só que não dá para ele continuar do jeito que ele estava quando estava morando com o pai. Porque agora ele tem responsabilidade. Né? Eu acredito que na casa dele ele arrumava a cama dele. Porque se não arrumava, agora vai ter que arrumar, ué.
Então mudou tudo na sua vida, não mudou, Guilherme? É isso que eu quero que você entenda, queridos. Relacionamento com Deus muda tudo na nossa vida. Você não continua fazendo mais o que você quer. Se você continua fazendo o que você quer, eu tenho uma notícia triste para dizer para você: Deus não está habitando em você. Deus não está habitando em você. Eu não sei quanto a você, eu falei isso até no primeiro culto. Desde quando eu me converti, queridos, às vezes as pessoas vêm para a igreja e falam: pastor, eu estou vindo para a igreja, agora eu sinto paz, tranquilidade. Queridos, eu não concordo com isso que eu falo. Desde quando eu me converti, eu nunca mais fiquei em paz, queridos. Eu sempre fico inconformado. Eu fico inconformado com o mundo, eu fico inconformado com os jovens desse mundo, eu fico inconformado com a atitude das pessoas que ouvem a palavra de Deus, está dentro da igreja, mas não muda. Tudo me deixa inconformado, queridos. A palavra de Deus, ela me deu uma vida mais tensa. Mais tensa. E aqueles que verdadeiramente servem a Deus e tem Deus habitando dentro de você, vai entender isso, porque constantemente você tem algo dentro de você te falando: você precisa melhorar, você precisa melhorar. A primeira coisa, queridos, que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas, a primeira coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas é revelar Cristo em nós. Não é nos dar dom, não é nos dar poder, não é nos transformar em grandes pregadores ou em grandes cantores, O interesse de Deus aqui, por exemplo, a Sara, nós vimos a Sara cantar. A Sara tem uma voz linda, maravilhosa, mas isso foi um dom que ela nasceu e também a mãe dela investiu nela, capacitou, e hoje ela tem essa voz linda e essa voz maravilhosa, queridos. Mas o interesse de Deus não é mostrar isso que ela tem para o mundo. O interesse de Deus é revelar Cristo através dela. Pode usar isso como ponte? Lógico que pode, Pode fazer dela aí uma menina famosa aí no meio aí e tal, mas o propósito não é fazer dela famosa para ela ganhar dinheiro, não, porque isso aí o Espírito Santo faz de outras formas e está fazendo, Sara? Profissionalmente, está trabalhando, está crescendo cada vez mais, Não precisa ser famosa, tem as condições dela. Por quê, queridos? Porque o propósito de Deus não é que ela ganhe as pessoas por causa da voz dela. O propósito de Deus é que Cristo seja revelado através da vida dela. Como? Através das decisões, através do amor, através da bondade, sabe? Então, queridos, muitas pessoas, pode andar com Deus e ainda não conhecê-lo profundamente. Você quer ver? A palavra de Deus, em João 16,14, diz assim, Ele, está falando a respeito do Espírito Santo, Ele me glorificará. É isso que está escrito ali? Igualzinho está aqui. Ele me glorificará. Entenda uma coisa, que foi uma anotação minha que eu fiz entre parênteses aqui. Jesus será glorificado através da sua vida. Se você tem o Espírito Santo, entenda uma coisa: o Espírito Santo nunca glorificará o seu nome, nunca fará o seu nome crescer, nunca fará as pessoas te aplaudir. Pelo contrário, Ele glorificará Cristo na sua vida. Cristo na sua vida. Vamos continuar lendo aqui. E trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês a minha glória. Jesus falando, e isso trará grande honra para mim. Por quê? Porque quando a glória é revelada para você, você honra a Cristo. Por exemplo, você não fica firme no seu casamento porque você quer, porque na verdade você quer desistir há muito tempo. Mas por causa do nome de Cristo você decide permanecer. E nisso você honra a Deus. E nisso você glorifica o nome do Senhor. Quando você está lá no seu trabalho, como Cristo foi revelado a você, você tem a oportunidade de se dar bem roubando, mas você não rouba. Quando você está lá no seu trabalho, você não vai ser aquele funcionário que falta direto e fica enchendo a empresa de atestado médico. Porque você vai honrar a Cristo. Você vai ser um trabalhador e isso glorificará o nome dele, porque pessoas irão ver as suas atitudes e ia falar, opa, tem alguma coisa diferente. Aí vão perguntar para você, poxa vida, por que você é assim? Eu não sou nada não. Se eu sou alguma coisa boa é porque um dia eu encontrei Jesus, entreguei a minha vida para Ele, Ele habitou em mim através do Espírito Santo e me transformou nisso que você está vendo, mas não queira me conhecer. É que nem quando eu casei com a minha esposa, eu falei para ela, eu vou te dar um conselho.
de alguém que conhece o velho Rubens. Faça de tudo para mim ficar firme na presença de Deus. Não queira saber como eu sou afastado do Senhor, porque você não vai gostar. Pastor, por que você fala isso? Ah, queridos, porque a gente já estudou muita história. Eu lembro quando eu era novo convertido, o pastor Orides mesmo contava história, que às vezes a mulher orava pelo marido, orava, e quando o marido convertia, estava na igreja, e falava, agora você gosta mais do pastor do que de mim, não sai da igreja? Né? E isso eu falo para ela, nunca me faça afastar da igreja, afastar do Senhor. Sempre lute para que eu permaneça firme, permaneça junto comigo, vamos caminhar junto. Sabe, queridos? Então o Espírito Santo, queridos, ele tem uma missão, através das nossas vidas, habitando em nós, revelar Jesus aos corações, queridos. E isso não é só ensinar, é revelar. E como que você revela, queridos? Através de atitude. Hoje não, mas antigamente, você tirava uma foto, aí perguntava, e aí, a foto que você tirou, ficou boa? Não, eu não sei ainda se ficou boa. Por quê? Porque tem que esperar revelar. Agora não, você tira a foto, né? Até a minha pequenininha tira a foto dela, só ver, papai, só ver. Né? Ela quer ver na hora, mas antigamente não, a gente viajava, pegava aqueles filmes, aí tirava um monte de foto, né? Aí vamos ver como é que foi a viagem. Aí chegava lá, não saiu nenhuma, queimou todas. Quem aqui já passou por isso entende, né? Então o propósito de Deus é isso, queridos, é revelar Cristo na nossa vida, né? Não é queimar o filme, né? Infelizmente tem gente que tem o filme, que é o Espírito Santo, mas só queima através da vida que leva, né? A gente não pode queimar o filme do Espírito Santo, a gente tem que revelar, queridos, o melhor dele em nós através dele. Então, queridos, por isso que nós temos que buscar a intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos permitir que ele transforme o nosso interior. Como? Nós precisamos desenvolver, queridos, cada vez mais uma sensibilidade espiritual. E eu não estou falando dessa sensibilidade para você ficar chorando na igreja, não. Eu estou falando de uma sensibilidade para você perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala em relação ao falso profeta, né? Se você conhece a palavra de Deus, você vai entender sobre uma coisa sobre o falso profeta. Você só vai perceber que ele é falso nos detalhes. Por quê? Porque, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando uma pessoa ela decide falsificar alguma coisa, ela vai fazer o possível para que aquela coisa seja parecida com o original. Então, o falso profeta não é aquele cara que fica pregando heresia. Você tem que olhar na entrelinhas. Você tem que conhecer muito bem a palavra de Deus para você identificar um falso profeta. E é por isso, queridos, que eu continuo estudando a palavra de Deus, continuo lendo a Bíblia, continuo orando. Por quê? Para mim não perder essa sensibilidade. Essa sensibilidade de entender qual que é o momento de parar, qual que é o momento de continuar, qual que é o momento de repreender, qual que é o momento de ficar quieto, qual que é o momento de ficar calado. Por quê? Porque às vezes nós somos impulsivos, queridos, e a gente estraga o processo de Deus nas nossas vidas. A gente atrasa o processo de Deus nas nossas vidas, né? Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque sem o Espírito Santo, a gente pode até aprender sobre Cristo, queridos. A gente aprende sobre Cristo. Sem o Espírito Santo, a gente até aprende. Por exemplo, os músicos aqui vão compreender o que eu estou falando. Você já deve ter visto algum músico mundano tocar uma música cristã. Alguém já viu um músico? O cara está fazendo um show lá de sertanejo, tocando aquela sofrência, aí de repente ele vem, segura na mão de Deus e vai. Esses dias eu vi um show, o cara mandou um hino lá, queridos, maravilhoso, né? Por quê, queridos? Porque a pessoa, quando ela conhece música, ela toca qualquer coisa. Eu tenho certeza que se eu pegar o Guilherme e o Fabrício aqui e falar, Guilherme, manda, eles não vão fazer isso, né, queridos? Mas eu tenho certeza que se eles pegaram uma música sertaneja, vai conseguir tocar, não vai, Guilherme? Tocar uma música sertaneja, né? Guilherme vai conseguir tancar, o Fabrício até cantar, né, Fabrício? Se quiser, não é que você canta, viu, Fabrício? Mas se quiser, não é possível fazer isso, Fabrício? Então é possível, queridos. Então é possível você, sem o Espírito Santo, conhecer de Deus. Sabe, queridos? Mas com o Espírito Santo, né, você realmente vai saber quem é Cristo através de um relacionamento real com Ele. E quando você tem o Espírito Santo, imediatamente você vai reconhecer, puxa, essa atitude não agrada a Deus.
puxa, essa decisão que eu tomei não agrada a Deus. Por quê, queridos? Porque você não vai só aprender de Deus, você vai viver, você vai conhecer a Deus, né? Você vai conhecer a Deus. Por que que Deus, Ele nos instrui a ter um relacionamento de casamento, a largar pai e mãe para viver com uma pessoa? Porque é vivendo, é morando junto, que a gente vai saber realmente quem é aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela é. Por isso que antes de casar, primeiro você tem que ter uma entrevista com o pai e com a mãe. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Chama o pai e a mãe, como é que ela é? A minha sogra falou para mim, Rubens, é o seguinte, você está casando, mas não vem querer devolver depois não, porque é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Só que a gente está apaixonado, né? A gente não escuta essas coisas, né? A gente acha que a sogra está querendo nos separar. Minha sogra quer me separar. Não, querida, está falando a verdade, né? Você que tem o seu filho aí mesmo, às vezes você está preocupado. Tem mãe que fica preocupado quando o filho começa a namorar, né? Ou a filha começa a namorar, mas não fica preocupado com o filho, fica preocupado com o rapaz que ela está namorando. Porque essa daí eu conheço, eu sei como é que é. Então o Espírito Santo é assim, queridos, ele vai nos revelar a Deus de uma forma tão maravilhosa, que quando você olhar para algo, imediatamente você vai perceber se agradou ou não o Espírito Santo. Sabe? E poder, queridos, ele vai nos dar poder para quê? Para testemunhar, né? E esse poder que ele vai nos dar para testemunhar vem do quê? Da presença dele nas nossas vidas. É aquilo que eu falei para você. Não existe testemunho sem experiência. Nós estamos aqui no Homens de Valor, nós já estamos no 2º capítulo do livro, e ficando maravilhoso, hein, pastor? Eu já dei uma revisada no primeiro, já vi o testemunho lá, né? A gente colocou aquele testemunho do computador lá. O cara se converteu, aí chegou e falou, tem um computador aqui, estou jogando videogame, mas agora eu sou de Deus. Agora eu estou no louvor. Aí pegou e doou o computador para a igreja. Aí Deus foi tão bom com ele que já deu uma namorada, deu uma esposa, deu uma casa para ele. Olha só que maravilha, né? Como que Deus é maravilhoso, queridos. Mas por quê? Por causa de decisão. Então, isso é um testemunho, é experiência. Ele contou o testemunho dele depois da experiência. Não foi assim que ele doou o computador. Não. Ele contou o testemunho depois de anos que ele doou o computador e ele viu o que Deus fez na vida dele. Então é isso, queridos, que nós temos que entender, né? Não existe testemunho sem experiência. Presta atenção. Em Atos capítulo 1:8 diz o seguinte, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder. Quando que nós vamos receber poder? O poder de Deus, queridos, ele só vem através do Espírito Santo, né? Às vezes você fala bem assim, pastor, mas o cara lá tinha tanto poder e de repente eu descobri que a vida do cara toda arrebentada. Ele não tinha o poder do Espírito Santo, ele tinha um poder que imitava o poder do Espírito Santo. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Tem muita gente aí cheia de poder que passa longe do Espírito Santo. São poderes que o quê? Que imitam o Espírito Santo. Então vamos lá, receberão poder. Para que nós receberemos esse poder? Para sair colocando a mão nas pessoas e as pessoas caírem? Pastora. Para serem minhas testemunhas. Então esse poder, queridos, é para te dar força para você testemunhar Cristo através da sua vida. Não é para você ser melhor do que ninguém. Não é para você ser mais poderoso ou mais ungido do que fulano, do que ciclano. É para testemunhar a Cristo. Se o poder do Espírito Santo não está fazendo isso na sua vida, isso não é poder do Espírito Santo. Isso não é poder do Espírito Santo. Aí ele fala, pessoal, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Sabe o que isso fala? Para a igreja de hoje, para nós que estamos aqui, nós seremos testemunhos, tanto dentro da igreja, como dentro dos nossos lares, como no nosso trabalho, como na escola que nós estudamos e aonde nós estivermos. Significa que nós vamos testemunhar a Cristo e sermos a mesma pessoa, independente do lugar onde estivermos. Sabe, queridos? E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vimos os discípulos, por exemplo, eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, mas eles só foram transformados depois do Espírito Santo. Olha só que interessante, queridos.
Eles só foram transformados depois do Espírito Santo. E isso nos revela algo poderoso. Nos revela algo maravilhoso, queridos. Sabe, informação, ela não gera poder. O que gera poder é a presença de Deus. Então não adianta nada você saber sobre Jesus. Não adianta nada você ouvir falar de Jesus. Não adianta nada você andar com Jesus se você não se permite ser cheio do Espírito Santo. Pastor, e o que é se permitir ser cheio do Espírito Santo? Isso você vai descobrir na Bíblia e você também vai ver no livro. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida de santificação. De santificação. Né? E viver uma vida de santificação é agradar a Deus. Por exemplo, pastor, qual que é? Provérbios 16, 6, 16, 9, não sei, que fala das coisas que Deus odeia. 16? Provérbios 6, 16? Depois o Felipe acha para nós ali, quando eles acharem, você me dá um toque aí. Sabe, queridos? Então, queridos, o que acontece? É isso. Né? Se santificar é isso, é você viver uma vida de forma que você agrada a Deus, é que nem casamento. Vamos falar do Guilherme. O Guilherme, ele casou há pouco tempo. Se ele quiser manter o casamento dele em dia, ele e a esposa dele quiser manter o casamento, o que eles vão ter que fazer? Um vai ter que agradar o outro. Né? Ah, pastor, agradar é fazer tudo o que quer. Não, queridos, também não é assim. Né? Tem pessoas que acham que agradar é fazer tudo o que quer. Também não é. Como que o Guilherme vai agradar a Amanda sendo o esposo dela? Sendo fiel, respeitando, né? Ser um homem sério. De vez em quando dá flor, né, Guilherme? Você está dando flor ainda, Guilherme? Eu não dou flor, não. Né? Débora? Faz tempo que eu não dou flor, né? Está precisando, né? Aí eu me complico, Guilherme. Olha lá, queridos, quando você tem o Espírito Santo, você vai fazer coisas contrárias àquilo que odeia o Senhor. E a palavra nos diz sobre 6 coisas que o Senhor odeia. Isso significa o seguinte, queridos, se você estiver fazendo alguma dessas coisas, dificilmente você vai ter o Espírito Santo na sua vida. Vamos lá. E a última, ele simplesmente, olha só, essa versão é maravilhosa. Ela é direta e reta. E a última, ele simplesmente detesta. Primeiro, olhos arrogantes, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem o Espírito Santo, você não vai ser uma pessoa arrogante. A língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, o testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e, deixa eu ver a última, e o que espalha discórdia entre irmãos. Queridos, de espalhar discórdia entre irmãos é pior do que derramar sangue. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, queridos, você vai fazer o contrário disso. Que você vai procurar agradar a Deus, porque você não quer destruir o seu relacionamento com Ele. A não ser que você não tenha um relacionamento com Deus. Então isso, queridos, é diferente. Então por isso que nós precisamos, queridos, mais do que conhecimento, nós precisamos de experiência com Deus. E o Espírito Santo nos capacita. Quem anda com Deus, queridos, não precisa convencer ninguém. A sua própria vida vai falar de Deus para as pessoas. Você não precisa convencer as pessoas, por isso que eu sempre falo, pastor, estão fazendo mal de mim, estão levantando uma canulha, fazendo fofoca de mim. Calma, fica tranquilo, deixa falar. Continue orando, continue buscando a Deus, porque o tempo, Ele mostra todas as coisas. O tempo vai mostrar quem tem razão, quem não tem. Eu lembro que quando o pastor Orides me colocou à frente do ministério, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, Rubens, eu não concordo com o pastor Orides, eu acho que ele fez a escolha errada. Eu falei bem assim, eu também não concordo. Mas a gente só vai descobrir daqui a um tempo. É o tempo que vai revelar se foi a escolha correta ou não. O problema, queridos, é que nós somos imediatistas. A gente está vendo que as coisas não estão acontecendo, ao invés da gente esperar, confiar em Deus, a gente começa a tomar decisões precipitadas.
E aí depois nos arrependemos querendo voltar atrás. Só que lembre-se de uma coisa: o voltar atrás significa que você perdeu muito tempo por causa da sua decisão, por causa da sua escolha. Então quem anda com Deus não precisa convencer ninguém. Você pode ficar tranquilo que a maior conquista da sua vida você já fez, que foi conquistar o Espírito Santo, foi conquistar Deus para habitar em você. Você não precisa mais conquistar ninguém, você não precisa mais convencer ninguém. Isso, a presença de Deus vai fazer de forma natural na sua vida. Eu estou com 26 anos, queridos, de evangelho. Quantas pessoas já se levantaram contra e depois pediram perdão? Eu tenho certeza que a pastora Eunice tem experiências assim, no ministério pastoral. E quando a pessoa chega: pastor, eu queria te pedir perdão. Não, eu já te perdoei. Naquele dia que você se levantou contra, que você virou as costas para mim, eu já te perdoei já. Por quê, queridos? Porque quem tem o Espírito Santo também tem consciência disso. Sabe que não importa o mal que as pessoas te fazem, você tem que perdoar. Mas é difícil, pastor. É difícil, queridos. Quando a gente tem um temperamento forte, né, Lani? Não é fácil, né? Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vê que nenhum temperamento se rende à presença dele nas nossas vidas. Sabe, queridos? Deus, queridos, ele se revela a pessoas que verdadeiramente se entregam a ele. Deus não se revela a qualquer pessoa, queridos. Para que Deus possa se revelar e que Deus possa se encher do Espírito Santo, você precisa se entregar a ele. Você precisa se entregar, né? E uma das maiores formas, queridos, que as pessoas vão perceber que você realmente entrega ao Senhor, é quando você decide esperar o tempo de Deus, não o seu tempo. O maior problema nosso, queridos, é a gente começar a manipular as coisas para poder alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Espera aí, nós temos um Deus poderoso que habita em nós. Não é porque hoje você está sem dinheiro, você está triste. Não, Deus continua habitando em você, mesmo que você esteja sem dinheiro. Porque pode ser que o fato de você estar sem dinheiro, queridos, seja um propósito de Deus, né? É que nem uma pessoa que eu conheço fez uma oração, falou bem assim para Deus: Deus, o Senhor é Deus na minha vida. Presta atenção, queridos, olha só para você ver. O Senhor é Deus na minha vida. Senhor, para me passar um mês tranquilo, hoje eu preciso de 10 mil reais na minha conta. Aí chega no final do dia, o dia quase acabando, Deus vai e faz chegar 100 reais na mão dele. Aí você fala bem assim: mas pastor, não é possível. Não, você acha que você precisa de 10 mil reais. Se Deus mandou 100 reais, é porque Deus tem convicção do que você precisa de 100. E para entender isso, queridos, só se realmente o Espírito Santo fizer morada nas nossas vidas, né? Deus, queridos, ele não se revela superficialmente. Ele se revela, queridos, a quem se entrega, né? É por isso que a mulher sábia, mesmo sendo jovem, ela não vai se entregar simplesmente num período de namoro. Pega aí, meu amigo. Para você ter todo o pacote, filho, o compromisso tem que ser maior. Tem que ter uma aliança, tem que ter um casamento, né, queridos? E isso que a palavra de Deus nos instrui a fazer, nos ensina, né? Então Deus, ele é dessa forma. Ele não vai mostrar para você: você levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre você. Você já ouviu falar bem assim: nossa, eu aceitei Jesus, mas eu demorei para ser batizado no Espírito Santo? Lógico, velho. Primeiro você tem que mostrar o seu valor para o Senhor, uai, porque quando ele habitar, ele não vai querer sair mais, né? Por isso que demora, às vezes. Eu mesmo demorei quase 2 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Tive que ralar, tive que melhorar, tive que mudar, tive que assumir as consequências dos meus erros, tive que chorar na presença do Senhor, até que um dia o Senhor veio e me batizou com o Espírito Santo, e a minha vida foi transformada. Eu nunca mais fui o mesmo, e até hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sinto o fluir dele através de mim. Sabe, queridos, quando a gente olha a palavra de Deus, nós vamos ler um trecho da Bíblia em Tiago, e quando a gente fala em Tiago, a gente percebe que vem coisa pesada. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Diz assim, ó: portanto, submetam-se humildemente a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E quando vocês se achegarem a Deus,
Ele se achegará a vocês. Está vendo? Primeiro, nós temos que nos achegar a Deus. Aí você fala bem assim: Deus, traga o meu irmão na tua presença, traga o meu parente na tua presença, Não, você que tem que ensinar o teu irmão, o teu amigo, a tua família a se achegar a Deus. Você que tem que ensinar a se achegar a Deus. Sabe? Aí continua falando aqui, ó: lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Hajam lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Por isso que você vive uma vida inconformada quando você conhece a Jesus, porque você nunca vai esquecer das coisas erradas que você fez. E lembrando das coisas erradas que você fez, você nunca vai se achar merecedor do Espírito Santo na sua vida. Vamos continuar aqui. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de risos, e tristeza em vez de alegria. Então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Não falem mal uns dos outros, irmãos. Se vocês fizerem isso, ou julgarem os seus irmãos, estarão lutando contra a lei de Deus, e a estarão julgando, pois se vocês julgarem a lei, não está cumprindo, mas está colocando na posição de juiz. E é isso, queridos, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas, e nós temos que tomar cuidado, porque você não sabe. Às vezes você está falando mal de uma pessoa, e uma pessoa é servo de Deus, fiel a Ele, e você acha que está se levantando contra aquela pessoa, mas na verdade você está se levantando contra Deus. Por isso que eu falo para você: a pessoa te fez um mal. Fez, pastor, mas não te matou? Não me matou, pastor. Te feriu. Você ainda está respirando? Estou. Você ainda está andando? Estou. Então perdoa a pessoa, glória a Deus, e continue, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, É que nem aquela história, Ala? Teve um amigo de trabalho que fez um mal, te prejudicou, por causa dele você foi mandado da empresa. Aí depois o Ala descobriu que foi até uma benção sair da empresa, que ele abriu a empresa dele, e esses dias ele reencontrou esse amigo, o amigo pediu ajuda e ele ajudou. Mas por que ele fez isso, queridos? Só se o Espírito Santo habitar dentro mesmo, Ala. Não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito, queridos. Não tem outro jeito. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado. O texto, queridos, ele mostra o caminho. Qual que é o caminho? Arrependimento, entrega e obediência. Deus, queridos, Ele só responde quem o busca de verdade. Por que você veio na igreja? Eu vim ouvir o louvor. Eu vim ouvir a palavra do pastor Rubens. Que pastor Rubens nada, querido. Pastor Rubens não tem poder para nada, não. Pastor Rubens, como dizia o pastor Orides, é comedor de arroz e feijão, que nem você, vi. Não adianta. Se você veio buscar poder, você está no lugar errado. Que aqui não vem buscar homem de poder, você está no lugar errado. Porque aqui não tem homem poderoso, não. A não ser a pastor Eunice, que está esse tempo todo aí no evangelho, né, pastor Eunice? É Deus. Deus, queridos. Às vezes você fala: não, eu vim pela música. Não, queridos, aí você veio no lugar errado também. Porque este altar aqui, ele não foi construído para dar show, para tocar música boa, para alegrar o seu ouvido. Esse altar aqui foi construído, queridos, para que haja um louvor ao Senhor. E louvor ao Senhor é diferente. Quando nós louvamos ao Senhor, nós não estamos preocupados se as pessoas vão gostar ou não, porque o nosso interesse não é agradar os ouvidos da pessoa, mas é agradar a Deus, aquele que é digno de louvor, honra e glória. Você pode até não gostar, queridos. Se eu decidir chegar aqui e falar para... Lógico que a Dani não vai deixar isso acontecer, né? Nem pode. Dani, hoje eu vou tocar teclado aí no louvor. Sabe, queridos? Mas se a intenção no meu coração, mesmo não saber tocar, for louvar ao Senhor, o Senhor vai receber o meu louvor, queridos. Porque você imagina, eu sem saber tocar, subir aqui, passar essa vergonha, esse carão, é só se Deus mandar mesmo. Pastor, isso já aconteceu? Já aconteceu, queridos. Teve uma época na igreja que eu fiquei ministrando louvor durante um mês. Pastor, mas você tocava? Não, longe, nunca aprendi a tocar instrumento, cantar, então, nem no banheiro, queridos.
Quando eu canto lá em casa, lá a Valentina e a mãe dela fala: papai, para, pelo amor de Deus. A gente colocava a música no projetor lá, ministrava e louvava o Senhor. E só Deus, falando: Senhor, misericórdia, só o Senhor mesmo. E ele sabia que o quanto aquilo, eu falei: Senhor, eu prefiro ficar pregando 2 horas, 3 horas, mas não me coloca para fazer meia hora de louvor. Deus aceitou o louvor? Aceitou, queridos. Deus restituiu o ministério de louvor. Deus nos abençoou. Deus nos deu músicos maravilhosos, nos deu instrumentos maravilhosos, equipamentos maravilhosos. Por quê? Porque mesmo quando nós não tínhamos condições, mesmo quando nós não tínhamos músicos, nós não deixamos de louvar ao Senhor. Então é isso que nós precisamos entender, queridos, que Deus responde apenas àqueles que o buscam de verdade. Por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados. Nós precisamos alinhar as nossas vidas. Não adianta nada você estar na igreja e viver uma vida promíscua, uma vida de pecado. Não adianta nada, isso não é alinhamento. Você não tem noção do quanto você está se prejudicando com isso, do quanto que você vai sofrer lá na frente. Você não tem noção, queridos. E isso é brincar com as coisas de Deus, queridos. Porque quando nós entramos na igreja, queridos, a decisão nossa tem que ser de buscar a Deus. Nós não precisamos entrar na igreja com a visão de falar mal do irmão, com a visão de fofocar. Não. A partir do momento que a gente sai do nosso lar, a nossa visão tem que vir a buscar a Deus com seriedade, com integridade, com força, com zelo, com amor. Eu não sei quanto a você, queridos, mas todo dia que eu acordo, todo domingo que eu acordo de manhã e decido vir para a igreja, eu não venho para brincar. Eu não venho para ficar de olho na vida dos meus irmãos. Eu venho para cultuar o meu Deus. Porque só Ele é digno do meu louvor e da minha adoração. Sabe, queridos, precisamos nos entregar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você não se entrega à vontade de Deus, você vive uma vida perturbada. Você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter clareza. Você vai ter falsa paz, falsa clareza, né? Então confesse os seus pecados, alinhe sua vida, entregue-se à vontade de Deus. Deus, queridos, Ele não se esconde. Deus, queridos, Ele decide se revelar apenas para aquelas pessoas que o buscam de verdade. Deus não se revela para qualquer pessoa. Por isso, queridos, que quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a Deus, você vai entender que tem um monte de gente que fala de Deus, mas não revela nada sobre Ele, né? E eu quero concluir essa ministração, queridos, e dizer para você uma verdade que precisa ser dita e entendida depois de tudo isso. Deus, queridos, Ele não está distante. Deus ainda está disponível. Ele não está distante. E eu vejo pela minha vida, eu não preciso medir a vida de ninguém não, queridos. Um jovem de 20 anos, pecador, que não obedecia pai e mãe, que não respeitava as pessoas, mesmo assim Deus deu uma oportunidade para mim e se revelou a mim. E abriu os caminhos para que eu pudesse servir com sinceridade de coração. Então Deus, queridos, Ele não está distante, Ele está disponível, mas Ele só está disponível para aqueles que estão dispostos a buscá-lo de todo o coração. Deus não está disponível para qualquer pessoa. Deus não está disponível, queridos, para aquela pessoa que está na igreja só porque ela quer um cargo, só porque ela quer aplausos. Deus jamais vai estar disponível para essas pessoas. Deus está disponível para aquelas pessoas que só desejam buscar a Ele com sinceridade no coração. A palavra de Deus em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração.
Por isso que nós não podemos desanimar, queridos, nós devemos continuar e jamais desistir. As pessoas desistem, queridos. E eu vou falar um negócio para você, só tem um caminho. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender uma coisa, não existe atalhos. Não existe atalhos, queridos, existe um caminho, e esse caminho é Jesus, esse caminho é a fidelidade, esse caminho é o amor. Como é que pode você ter Deus na sua vida e não permitir com que os atributos dele se manifestem através de você? O pastor Giva está escrevendo um livro, e eu creio que em nome de Jesus logo nós vamos lançar esse livro que fala sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus se chama fidelidade. E às vezes nós achamos, queridos, que essa fidelidade é somente fidelidade conjugal. E não é, queridos. Deus, ele é fiel. A palavra de Deus diz que ele é fiel. Significa o quê? A presença dele, ele é fiel, é um atributo. Significa que em tudo, aonde ele estiver, o que ele fazer, com quem ele se relacionar, ele vai ser fiel. Não adianta nada você falar bem assim, não pastor, eu sou fiel à minha esposa. Aí eu te pergunto, você é fiel ao seu trabalho? Você é fiel ao compromisso que você fez lá, o contrato que você assinou na empresa que você trabalha? Você é fiel ao seu amigo? Ou você fala mal dele? Você é fiel ao seu irmão que senta do seu lado na igreja? Você é fiel ao seu irmão na sua casa? Você é fiel ao seu pai? Você é fiel à sua mãe? Ah, pastor, mas eu tenho Deus. Queridos, a forma de você ver Deus na vida de uma pessoa é ver a manifestação dos atributos dele. Deus é amor. Como que você tem Deus se você consegue judiar de um animal? Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um estilingue lá em casa. Meu pai deu para Valentina um estilingue de brinquedo. E pensa num negócio que eu sou bom, é no tal do estilingue, queridos. Hoje você vê, né, Daniel? Hoje vê um monte de maritaca voando aí, né, irmã Neide? Lá os passarinhos vai... Mas na época que a gente era menino, né, Rogério? Eu duvido se tinha passarinho. Por quê? Porque nós matava tudo, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. É duro falar isso, queridos. É duro. Mas eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando eu era moleque, a gente pegava um estilingue e acertava no passarinho só para ver ele caindo. É. Eu era tão bom no estilingue, queridos, que perto de casa tinha lá naquela época não tinha um saneamento básico que tem aqui. Não sei se vocês lembram que às vezes os tubos eram abertos nas ruas, passava esgoto. E lá perto de casa tinha um desse, tinha bastante rato. Aí eu enchia meu bolso de bolinha de gude, pegava um estilingue, eu tinha uma forquilha boa. Seu Cláudio também é bom no estilingue, né, seu Cláudio? Seu Cláudio também matou muito passarinho, né, seu Cláudio? Ah, não me julga não, seu Cláudio. Eu sei que isso é bom no estilingue. Queridos, a minha diversão, às vezes à tarde, era ficar ali perto, aparecia um rato, derrubava. Era uma estilingada, era um rato que caía. Hoje, queridos, se eu falar um negócio para você, você não vai acreditar. Às vezes a Débora fala, tem uma barata em casa. Eu pego a barata pela antena e jogo fora, queridos. Você acredita? A dificuldade que eu tenho de matar uma barata. Pastor, mas o que isso acontece? Quem é que viu o testemunho do pastor Orides de um ratinho que estava incomodando ele? Que ele pegou o ratinho, né? Um pouco antes de Deus levar o pastor Orides, né? Ele comprou uma gaiolinha, pegou o ratinho, aí o ratinho incomodando ele, fazendo barulho mais uma semana, né? Ele fala, eu te pego, quando eu te pegar eu te mato. Aí ele pegou o rato na gaiola, o que ele fez, pastor Giva? Ele foi com o rato até na rua, colocou a gaiola no bueiro, abriu e soltou o rato. Queridos, é essa transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Às vezes você fala bem assim, pastor, mas uma barata, queridos, é impressionante como a gente vê vida num animal, a gente valoriza aquilo. Eu não sei por que raios Deus criou uma barata, mas Ele criou, queridos. Eu não entendo. Agora, se é na briga, eu mato, queridos. Se ela correndo de mim e vai aquela luta para pegar ela e tal, aquela coisa, ela teve a oportunidade de fugir. É na luta e é diferente. Agora, se ela levantou as perninhas e ficou indefesa, eu fico com dó.
Não é? Então, queridos, nós não devemos desanimar. A palavra de Deus, ela diz, em Hebreus 10:36, vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Se quiserem receber tudo que Ele prometeu. Não desista do seu ministério. Não desista daquilo que você está fazendo. Não abre mão para fazer o que você quer, para ir atrás do que você quer. A palavra de Deus, ela é bem clara. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você: se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você tem Deus no seu coração e um dos atributos de Deus é a fidelidade, para que você vai ser infiel? O que é continuar fazendo a vontade de Deus? Pastor, mas eu estou com vontade de trair. Mas você não vai trair, porque a vontade de Deus é que você continue firme fazendo a vontade dEle. Pastor, mas eu vou abandonar tudo. Você não vai abandonar tudo, porque você tem um relacionamento com Deus e você tem convicção que você está no lugar que Deus te colocou. Sabe, queridos, eu falo para você, queridos, eu vivo isso há 26 anos. Eu sempre tive vontade de desistir. Todos os ministérios que eu passei. Eu lembro uma vez, quando eu estava na recepção, a irmã Neide lembra, nós éramos recepcionistas e às vezes a gente era humilhado, né, irmã Neide? Às vezes a gente era humilhado porque a gente estava lá na igreja, e não era humilhado por gente de fora da igreja não, querido, gente dentro da igreja mesmo, né? E no meu primeiro ministério eu tive luta. Eu não aguento ficar aqui não, eu vou sair. Que isso? O pessoal acha que ao invés da gente ser recepcionista, a gente é tapete da igreja, fica pisando em cima da gente. E mal sabia que Deus estava me ensinando a permanecer firme no meu primeiro ministério. Consegui ficar até o final. E todos os outros ministérios, depois lá no curso de noivos, né, Débora? Até quando a igreja dividiu, né? Nós fomos convidados a sair, as pessoas tentaram fazer a nossa cabeça e a gente continuou firme, né? Entenda, queridos, quando eu saí daqui de São Paulo para Minas Gerais, eu fui com o objetivo de morar perto da Débora, de ficar do lado dela durante um tempo, né? Eu não saí da igreja, eu peguei uma carta de transferência, fui para um lugar diferente, apresentei a carta na igreja, já entrei no ministério lá. E quando eu saí de lá e voltei para São Paulo, a mesma coisa. Eu não saí, eu não abandonei. Eu simplesmente ouvi o chamado de Deus e fiz as coisas da forma que devem ser feitas. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Servir a Deus, por mais que você pensa que as coisas têm que ser feitas do jeito que você quer, porque é a sua vontade que é estabelecida, eu quero dizer algo para você. Tem uma forma de ser feita. E se você tem Deus no seu coração, você vai entender e vai fazer exatamente igual. Você vai ser fiel às pessoas que passarem pela sua vida. Você vai amar as pessoas que passarem pela tua vida. Porque se Deus está em você... Estou falando alguma coisa errada, pastor Giva? Se Deus está dentro de você, os atributos dele também vai estar dentro de você. Por isso que eu falo, queridos, que é simples reconhecer uma pessoa que é de Deus ou não. Uma pessoa que é de Deus jamais vai falar mal do seu irmão. Jamais. Jamais vai falar mal do seu irmão. Pelo contrário, queridos. Ela vai elogiar, ela vai falar bem, ela vai amar. E se ela não tiver coisa boa para falar, ela vai se calar. Mas jamais ela vai acabar com a imagem do seu irmão. Ela jamais vai diminuir o seu irmão. Por exemplo, queridos, se você me vê um dia diminuindo o pastor Givanildo, diminuindo o pastor Rafael, diminuindo o pastor Orides. Uma vez um irmão chegou para mim e falou bem assim: pastor, eu acho bonito isso. Dificilmente eu vejo isso em outros lugares. Você sempre fala do seu pastor.
você sempre fala dele, você sempre honra ele. Queridos, tudo que eu sou veio do pastor Orides, não tem como. Agora, se um dia você me vê diminuindo, pastor Givanildo, pastor Rafael, tentando acabar com a grandeza que foi a vida do pastor Orides, aí você pode ter certeza de uma coisa, queridos, não é Deus que está na minha vida. Porque a presença de Deus, ela nunca vai me permitir fazer essas coisas. Sabe, queridos? Então existe mais de Deus para você viver. Não se contente. Não se contente com religião, não se contente com rotina, não se contente com aparência. Sabe, queridos, nós não podemos nos contentar com essas coisas. Por quê? Porque Cristo quer viver em você de uma forma que você ainda não experimentou. E essa jornada, queridos, só começa quando você decide se entregar por inteiro. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Você só terá um espaço de honra se você estiver disposto a fazer tudo por Deus. Deixa eu falar um negócio para você, para resumir isso que eu estou falando usando a minha vida. Eu só estou aqui pregando para você, porque se precisar limpar o banheiro para você usar, Deus, Ele sabe que eu vou limpar. Porque se não, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, eu não estaria aqui pregando para você. Se permita deixar Deus ser encontrado em você. Para de querer mostrar mais de você para as pessoas e mostre mais o Deus que está em você para as pessoas. Fale hoje com o Espírito Santo, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, se revela através de mim, Senhor, usa a minha vida para mostrar, Senhor, o teu poder, mas também use a tua vida, Senhor, a minha vida, Senhor, para mostrar o teu amor, para mostrar a tua fidelidade, para mostrar a tua bondade, para mostrar que o Senhor é um Deus de aliança. Usa a minha vida, me transforme, me ajude a ser um homem, uma mulher de aliança, me ajude a ser um homem, uma mulher fiel. Sabe, queridos, imagina, queridos, que se Davi não fosse fiel a Deus na primeira dificuldade, ele desistisse, ele não seria o rei que nós conhecemos hoje e amamos ver o filme. Eu não sei quanto a você, mas quando chega aquela parte de derrubar Golias, eu gosto de ver umas 10 vezes. Sabe, queridos, se permita. Para de fazer as suas escolhas. Aceite o lugar que Deus te colocou. Aceite. Eu lembro que quando, acho que o pastor Givo Irineu lembra, né? Quando o pastor Orides me convidou para ser vice-presidente, eu liguei para ele. Aí fui conversar com ele, falei: pastor, não, o senhor não pode fazer isso não, eu não tenho condições. Não, Rubens, isso é uma ordem. E a partir de hoje você está fora do grupo de homens, você vai ficar só aqui. Falei: mas não, pastor. Ué, você está aqui fazer o que você quer ou a vontade de Deus? Falei: não, pastor, a vontade de Deus. Sabe, queridos, e Deus, queridos, Ele conhece o nosso coração. Às vezes você pode até achar que uma decisão sua vai te levar aonde você quer. Eu quero dizer algo para você: vai, sim, que nem levou o rei Saul ao reino. Só que eu pergunto para você, a família de quem que permaneceu no reino? A família de Davi, não a família do rei Saul. Por quê? Porque Davi sabia que o trono não era dele. De quem que era o trono? De Deus. Davi sabia que a coroa não era dele. De quem que era a coroa? De Deus. E é assim, queridos, que nós vamos conseguir viver uma vida maravilhosa, cheia do poder do Espírito Santo. A partir do momento que nós compreendemos que o poder, ele vem com amor, fidelidade, bondade, justiça e retidão.
Se você tem poder, mas você não é bondoso, você não é fiel, você não é amoroso, esse poder ele pode vir de qualquer outro lugar, mas uma certeza eu tenho, esse poder não vem do Espírito Santo. Que Deus, queridos, possa ser encontrado em nós e que possamos mudar a nossa família, que possamos mudar o nosso bairro, que possamos mudar um pouquinho a vida dos nossos amigos, não com o poder que nós temos, mas com o poder de Deus que é revelado através de nós. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para conosco, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Deus, debaixo da Tua paz, da Sua segurança, ó Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, vão em paz, uma semana abençoada em nome